Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje o tema fala sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. É a segunda parte desse tema e a gente continua então a partir da pergunta número 527. A pergunta número 527 diz assim: tomemos outro exemplo em que não entra a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo da árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? A gente está nessa sequência, e na pergunta anterior, tratando, como a gente está tratando da influência dos espíritos no mundo corporal. A questão anterior perguntava se os espíritos podem influenciar os acontecimentos materiais de maneira que a gente seja afetado por esses acontecimentos materiais. E aí, continuando aqui então nessa pergunta, ele disse: se por acaso você se refugiou numa árvore, veio um raio e caiu o raio e matou a árvore, será que a espiritualidade ou os espíritos podem ter feito com que o raio caia na árvore para que você morresse? E a resposta diz assim: dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela aquele homem. A esse sim foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio. Portanto, a árvore não deixaria de ser atingida só por estar ele debaixo da árvore. Então, a proporção dos acontecimentos, assim como nas perguntas anteriores, está nesse sentido. A organização da natureza, a manutenção de como as coisas acontecem na natureza, atende a princípios muito maiores. Existem seres especiais, espíritos especiais na organização e na manutenção do planeta, das coisas naturais do planeta, e que algumas, e todas elas, nós por estarmos mergulhados nesse planeta, vivendo nesse planeta, sofremos as consequências das ações desse planeta. Então, numa situação dessa, a influência está sobre o indivíduo e não sobre a natureza. Quer dizer, não é que caiu o raio naquela árvore para matar aquele que estava debaixo da árvore, mas aquele se abrigou debaixo da árvore e estava previsto cair um raio naquela árvore. Então, esse raio caindo sobre a árvore pode afetar alguém, como poderia afetar qualquer um de nós que estivesse passando por lá. A influência, então, poderia se dar no sentido de orientar ou intuir para que o indivíduo procurasse a árvore ou não, como também poderia intuir para que o indivíduo não se abrigasse naquela árvore e fosse num outro caminho, numa outra direção. O livre-arbítrio é permanecido, que a gente diz que ele é resguardado, assim, o livre-arbítrio está em cada um de nós. Sofremos influências de agir de uma maneira ou de outra, mas cabe a nós a decisão de qual caminho escolheremos. Então, nessa situação, onde o homem morre por estar debaixo da árvore, foi decisão dele mesmo que, inspirado, se abrigar naquela árvore onde cairia aquele raio que o matou. Pergunta número 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem o atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? E a resposta, no mesmo sentido: se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Portanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. Ou seja, a espiritualidade não vai fazer com que a bala desvie do seu caminho. Ela não vai quebrar uma lei natural, que é o princípio da força que está impulsionando a bala naquele sentido, naquela direção. Então, efeitos naturais seguem leis naturais e obedecem a leis naturais. As leis naturais não são quebradas por conta de uma atuação espiritual. Lembrando de uma situação que a gente também já falou aqui.
Quando a gente diz e comenta, por exemplo, no Evangelho, que Jesus produzia milagres, que Jesus curava as pessoas e que fazia com que certas situações acontecessem, como, por exemplo, transformar a água em vinho, a gente tem que entender, e está confirmado aqui por esse aspecto, que Jesus não modificava as leis naturais a seu bel prazer, mesmo tendo a capacidade e o conhecimento que ele tinha. O que acontecia é que, por ter muita sabedoria e conhecer como as leis naturais funcionam, ele utilizava as leis naturais para conseguir certos efeitos. Do mesmo jeito que ele sempre dizia que o que curava a pessoa que ele tocava era a fé da pessoa e a permissão de Deus para que aquilo acontecesse. Ele sozinho não tinha capacidade para poder fazer com que a cura acontecesse à revelia. Ele obedecia a certos princípios que eram os princípios naturais que estavam presentes. Da mesma maneira aqui, um espírito não consegue modificar o trajeto de uma bala depois de disparada. Ele pode influenciar aquele que está portando a arma que vá disparar, como pode influenciar aquele que está para ser alvo do projétil de eventualmente desviar para que a bala não o acerte ou tenha um efeito diferente. Então é sutil, mas é importante que a gente entenda e conheça esse princípio para que a gente entenda a real noção de como é que a espiritualidade trabalha. Não se derroga leis naturais, não se muda a lei da gravidade, não se muda nenhum processo que está estabelecido por uma lei natural. Conhecendo os processos das leis naturais, você pode então se beneficiar disso. Voltando ao exemplo do raio. Hoje, nosso conhecimento científico dá para a gente que não é uma boa inclinação, não é uma boa decisão se abrigar debaixo de uma árvore durante uma tempestade. Então a gente é recomendado pela ciência que a gente não se abrigue debaixo de árvores, porque árvores são foco de descarga elétrica que pode provir de um raio. Então, o que a gente faz? A gente derroga uma lei da natureza? Não, a gente simplesmente, orientado por um conhecimento, não busca árvore para se abrigar. Então, se você tem o conhecimento, você não vai fazer isso. Se você não tem o conhecimento, sim, você pode eventualmente se abrigar debaixo da árvore porque achar que você vai estar fugindo da chuva. Continuando, pergunta número 529. O que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Resposta: por imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Hoje, isso devia fazer mais sentido na época, para a gente hoje não faz muito sentido. É como se existissem balas que são encantadas ou recebem um certo encantamento que acertam sempre o alvo. Quer dizer, o que faz acertar o alvo é a perícia do atirador, não uma magia que possa ser colocada a ponto de desviar a bala e fazer com que a bala sempre aconteça no mesmo lugar. Não faz sentido nenhum. Nos dias de hoje, menos ainda. Talvez na época ainda fizesse algum sentido pela cultura, pelas lendas que eram divulgadas na época. Letra A da pergunta número 529. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Ou seja, espíritos que organizam e mantêm e coordenam a execução ter sido modificado por espíritos que queiram ações diferentes, queiram uma maneira diferente? Então, resposta: o que Deus quer se executa. Se houve demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque Ele assim o quis. E aí a gente tem, da mesma maneira que a gente tem os espíritos bem intencionados que nos auxiliam e nos intuem a tomar o melhor caminho ou a desviar de perigos, tem outros espíritos menos intencionados que, por outras razões quaisquer, podem nos levar, nos intuir a tomar um caminho menos feliz, um caminho errado. Existem espíritos, legiões de espíritos que coordenam e comandam a execução da evolução do globo terrestre e por isso também das comunidades, como a gente já falou. A gente também já citou aqui o caso de Jesus, que é o espírito responsável pelo nosso planeta, Ismael, que é o espírito responsável pelo Brasil, e assim por cada região, por cada cidade. Os espíritos que são mais evoluídos e coordenam a evolução, mas existem outros espíritos que também não tão evoluídos, mas com uma certa capacidade ou certo conhecimento, que orientam e intuem as pessoas no mal.
Por que alguém intuiria pelo mal? Porque simplesmente, em algumas situações, eles se sentem beneficiados pelo desconhecimento. Quando você tem conhecimento, quando você é incentivado a estudar, a conhecer as leis naturais, a conhecer as ciências, a evoluir em pensamento, você ganha capacidade de livre-arbítrio. Então você começa a tomar decisões muito melhor pensadas do que você tomaria quando você desconhece. Então alguém que tenha interesse em fazer com que você não tome melhores decisões, porque tomar melhores decisões vai fazer com que você tenha conhecimento, por exemplo, que está sendo manipulado, né? É natural que espíritos com essa intenção de manter o poderio, manter o poder sobre um conjunto de pessoas, afaste o conhecimento dessas pessoas para que elas não tenham conhecimento e não tomem melhores decisões. Porque se elas passarem a tomar melhores decisões, vão se perceber que estão sendo manipulados e que não devem continuar seguindo aquela orientação. É o caso de muitos religiosos, muitos políticos, algumas pessoas que, encantadas pelo poder, fazem com que o conhecimento não esteja disponível para todos, porque, não estando o conhecimento disponível, conseguem manipular e contar mentiras. Se você controla as pessoas e você, por exemplo, diz para as pessoas que, olha, não vá para lá, porque lá é perigoso e você vai morrer, porque tem um bicho-papão do outro lado, né? Enquanto você não sabe que bicho-papão não existe, você pode atender e dizer, tá bom, então não vou para lá porque tem bicho-papão. Tem até um filme bastante interessante sobre isso, A Vila, né? E que mostra uma sociedade com conhecimentos medievais nos Estados Unidos, bem mais recente, mas que são preservados e reservados uma determinada região, longe da civilização. E a maneira de fazer o controle sobre aquela população era simplesmente impedindo que as pessoas saíssem desse círculo, dessa sociedade, e que conhecessem o desenvolvimento que a sociedade estava tendo. Imbuído de uma sensação ou de uma orientação que a sociedade ou a evolução ou a ciência poderia prejudicar o desenvolvimento espiritual das pessoas, a organização dessa sociedade, dessa cidade, impede que as pessoas saiam da cidade e que tenham conhecimento da evolução que existe lá fora. E para isso se monta uma porção de imagens ou de diabos ou de situações onde aqueles que tentassem sair da sociedade poderiam ser atacados por esses seres míticos e por causa disso morrerem. Então as pessoas eram meio que trancadas dentro de uma sociedade. Quando alguém consegue sair de lá e consegue perceber que na realidade esses seres míticos não existem e que na realidade era só um controle em cima da população daquela cidade, começa a desmantelar aquela estrutura toda que é montada. Esse é um exemplo que acontece não só materialmente, mas também imaterialmente, na espiritualidade. Espíritos que têm, como a gente já falou aqui, interesse em manter o controle sobre um determinado indivíduo, e a gente chama isso de obsessão, né? Então tem a obsessão nos vários níveis que a gente já falou, tem no nível de fascinação, tem no nível de obsessão mais pura, de possessão, que é o último estágio da possessão, da obsessão. A gente tem, dentro desses níveis, o indivíduo que começa a escutar um amigo espiritual e segue cegamente aquelas orientações do amigo da espiritualidade, sem fazer nenhum crivo pela lógica, pela razão e pela ciência. E por conta disso passam a ser joguetes na mão desses indivíduos. Qual que é o interesse desse espírito que faz e que atua dessa maneira? Manter o controle. Manter o controle sobre aquele que é o seu tutelado, sobre aqueles sobre os quais ele vigia. Ele mantém, de certa maneira, que ele se sente valorizado, porque ele é endeusado, ele é colocado numa posição superior, tratado como um Deus, tratado como alguém superior. E se você perder os séquitos, não existem mais. Não existe reinado se você não tiver espíritos que são súditos. Então, na medida em que você mantém os súditos presos sem conhecimento do externo, você garante que você tem aquele poder. Então, você se garante por conta disso. A gente também já falou que espíritos que têm essa orientação são espíritos que não necessariamente são ignorantes, eles podem ter conhecimento da ciência e muitas vezes, por terem conhecimento da ciência, exercem um controle maior sobre as pessoas,
mas não têm o conhecimento espiritual, não têm evolução espiritual. Não são mais evoluídos que aqueles espíritos que são aqueles que organizam e orientam a sociedade na evolução do bem. Esses que organizam a evolução da sociedade são aqueles que estão alinhados com Deus e se submetem a uma organização muito maior, com um desejo e muito mais alinhado com o amor, com a caridade, com a fraternidade, com a evolução de toda a sociedade. Então, o próprio Evangelho suscita a gente a pensar sobre isso. Tá, mas como é que eu descubro? Como é que eu sei o que é bom e o que não é bom? E Jesus, através de uma parábola, esclarece. Ele diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. Se os frutos são bons, então a árvore é boa, porque uma árvore boa não dá maus frutos, e maus frutos não podem nascer de uma árvore boa. Então, nesse sentido, é que a gente pode reconhecer, se aquilo que nos é orientado, aquele que nos ajuda, né, de uma certa maneira, nos orienta ao ódio, à vingança, à violência, a todos aqueles aspectos que não são virtudes, não pode ser alguém do bem, porque esses frutos são amargos, esses frutos são ruins. Então, frutos ruins não podem vir de uma árvore boa. Então, necessariamente aquela árvore não é boa. Se uma árvore nos cede e nos dá frutos que são doces, agradáveis, que nos inclinam para o bem, que nos inclinam para o amor, para a empatia com as outras pessoas, para reconhecimento, para crescimento nosso e dos outros, então essa árvore é uma árvore boa. Então isso nos ajuda a reconhecer essas orientações, não só da espiritualidade, mas de seres materiais também com quem convivemos. Porque não é porque o indivíduo morreu ou porque o espírito está desencarnado que ele é pior do que era enquanto encarnado. Nós somos o que somos. E alguém não fica ruim porque desencarnou e não fica bom porque desencarnou. Somos uma continuidade dos conhecimentos que adquirimos até agora. Então a gente vai melhorando com o tempo, por isso que a gente tem insistido aqui. O mal e o bem são referenciais. É mal e bom em relação a quê? Né? Aquele ser que age dessa maneira, ele não é mal, não foi criado para o mal, não é o diabo, não é que vai ser sempre assim. Ele vai ser assim até que ele descubra as consequências das ações que ele pratica quando age dessa maneira, e há de chegar um tempo onde ele vai perceber e sofrer por isso. E aí, em sofrendo por isso e tomando consciência, tomará caminhos diferentes e tomará uma evolução diferente. Isso é o que faz com que a gente evolua como espíritos. Somos todos filhos de Deus, todos criaturas divinas, todos com as mesmas características. Acontece que alguns são mais velhos, outros mais novos, alguns já aprenderam mais, outros aprenderam menos, estão em fases diferentes, alguns se empenham mais, outros se empenham menos, mas todos nós estamos condenados à evolução, iremos evoluir. Só que o mal, aquilo que é o escândalo é necessário, né? Mas ai daquele pelo qual o escândalo se manifesta. Porque mesmo o escândalo, o erro, é uma ferramenta para o nosso desenvolvimento. Que a partir do momento que a gente se percebe sendo manipulado, que a gente erra por ter cedido, a gente começa a perceber que a gente deve agir de maneira diferente, tomar consciência e tomar as rédeas sobre essa situação. Deixamos de ser simplesmente obedientes e passamos a ser protagonistas do nosso destino. Quando a gente passa a questionar aquilo que é passado para a gente, como sendo bom ou mal, começamos a tirar nossas próprias consequências. Para isso a gente recebe orientações da espiritualidade e tem cheio. E a gente não fala só aqui do cristianismo, a gente está falando sempre do Evangelho, está falando de Jesus, das parábolas, mas os mesmos princípios você vai encontrar nas outras grandes religiões do mundo. Budismo, hinduísmo, todas as religiões grandes, aquelas que são sérias e longas e antigas, trazem os mesmos princípios na sua base, porque as religiões são a maneira através do qual Deus se manifesta para a humanidade, nos dando orientações de como a gente deve fazer para fazer as melhores escolhas. E fazendo as melhores escolhas, conseguir evoluir e se colocar em patamares mais felizes. Só que é uma definição nossa. O livre-arbítrio é preservado. Nós sofremos as consequências dessas manipulações porque é para que a gente aprenda e questione e passe a tomar decisões por conta própria. E através das decisões que tomamos, arcando com as consequências dos erros, porque os erros são material rico de aprendizagem, então é através do erro que a gente aprende que não deveria fazer dessa maneira,
e na próxima vez fará de maneira diferente, isso garante para a gente que a gente passa a ser protagonista dessa história. Nós somos consequências das nossas escolhas. Não é problema fazer escolhas erradas. O problema é não aprender com as escolhas erradas que fizemos. Se a gente não aprende, a gente não evolui. A gente vai continuar sempre sendo manipulado pela opinião dos outros. E é preciso então que a gente faça esse crivo e passe a entender. Pergunta número 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Seriam eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Resposta: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais, e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo seu do que por culpa dos espíritos. Então, a gente não pode julgar ou condenar a espiritualidade. Estou sendo vítima porque tem um amigo da espiritualidade que está me prejudicando, né? A gente é uma tendência sempre muito mais fácil a gente colocar a culpa nos outros, porque assim a gente se alija de tomar uma decisão, né? Já que eu sou vítima da situação, eu não tenho o que fazer. Se eu não tenho o que fazer, já está feito, né? E a gente perde essa consciência de que, no final das contas, a decisão é sempre nossa, né? Quando a gente abre mão da decisão e passa a dar a decisão na mão dos outros, a gente abre mão e arca com as consequências também dessa decisão. E é por causa disso, então, que a gente tem que levar isso em consideração. Espiritualidade, espíritos que são levianos ou zombeteiros. O que são espíritos levianos ou zombeteiros? São espíritos que não têm consciência plena das consequências das suas atitudes e que muitas vezes se comprazem e ficam felizes por fazer com as outras pessoas de bobo, por enganar as outras pessoas, por falar, tá vendo, o cara é bobo, ele faz tudo que eu mando fazer, e se organizam em dar risada sobre as ações daqueles que são os seus enganados, né? Existem muitos espíritos nesse sentido. Como existem espíritos, como a gente já falou, que estão destinados, organizados a fazer com que as pessoas façam coisas erradas. Porque entre as pessoas fazendo coisas erradas, são vítimas mais fáceis para o seu controle, para a sua organização. Porque assim, quando você para de pensar e só pensa pela minha cabeça, eu faço de você aquilo que eu quero. Então você passa a ser vítima das minhas decisões e aí eu fico feliz, eu fico tranquilo, porque eu sei que tem uma região de súditos. Como eu já disse, só existe rei se existem súditos. Alguns ainda querem continuar sendo reis e não querem ser questionados. Outros, aqueles que são inclinados para o bem, nos estimulam a crescer, a conhecer, a estudar, a evoluir, de maneira que não sejamos dependentes deles, mas que possamos encará-los como mestres. A gente sempre vai ter alguém com quem aprender e alguém para quem ensinar. Nessa escala da evolução, por isso que a gente precisa de espíritos protetores que nos auxiliem, nos ajudem, nos intuam, mas ainda assim eles preservam as nossas decisões. Da mesma maneira que a gente tem que ter essa consciência e ajudar as pessoas com que a gente pode ensinar alguma coisa, que a gente está num ponto de evolução que pode passar alguma coisa, mas tem que preservar o livre-arbítrio para que cada pessoa tome a sua própria decisão. Lembrando que as consequências das decisões são consequências do livre-arbítrio e são naturais e boas para que a pessoa possa aprender com as escolhas que fez, reconhecendo que não foram boas escolhas, mas não que defina ou culpe a espiritualidade pelas más escolhas que fizemos. As consequências que tenham sido acarretadas para nós são consequências das nossas más escolhas do passado, de não escolhas, e simplesmente acreditar em orientações de espíritos que estão muito mais interessados em criar bagunça, em criar desordem, desorganização, do que em nos ajudar na evolução. Item A da pergunta 530 diz assim: destes, aqueles zombeteiros, né, os que provocam contrariedades, obram impelidos por animosidade pessoal
Ou assim procedem contra qualquer sem motivo determinado, por pura malícia? E a resposta? Por uma e por outra coisa. Às vezes os que assim vos molestam são inimigos, que granjeastes nessa ou em precedente existência. Em outras vezes, nenhum motivo há. Resgatando um pouco do que a gente já comentou, algumas questões são pessoais, são amigos com os quais nós convivemos no passado e que possamos nessa ou em outra existência termos prejudicado de alguma forma. Esses que se comprazem na vingança ficam felizes em nos intuir no sentido errado, porque eles se comprazem com que a gente sofra as consequências muitas vezes do que eles acham justiça, cobrar a justiça para que a gente sofra aquilo que a gente fez eles passarem em outras existências. Olhando sobre o ponto de vista do encarnado, isso é bastante injusto, já que a gente não lembra do que fez no passado. Então, se adquirimos inimigos no passado, a gente não lembra do que provocou. A gente só sabe que nessa existência tem que tentar fazer o melhor, né? Algumas são consequências, algumas antipatias puras, por encarnados e por desencarnados, acontecem, porque são, às vezes, reflexo de convivências anteriores, nessa e em outras existências, e que trazem para a gente consequências. Assim, eu não sei porquê, mas não vou com a tua cara. Por quê? Porque provavelmente pode ter havido um contato passado não muito feliz, no qual haja visto um prejuízo entre aqueles dois seres, mas que a única razão para eles se encontrarem de novo nessa existência é resolver aquela questão e passar por cima dela, e evoluir e crescer. Às vezes isso acontece com um encarnado e outro desencarnado. Se aquele desencarnado se acha no direito e no dever de cobrar a vingança por aquele que está encarnado e passa a tentar prejudicá-lo através de más orientações, de más intuições para que ele tome caminhos errados e faça a besteira para se comprazer com o sofrimento que ele provoca naquele, ele também arca para si, como eu disse, falou assim, o mal é necessário, né? Os escândalos são necessários, mas ai daqueles pelo qual ele aconteça. Então ele também receberá as consequências dessa inclinação de estar fazendo o mal. Para aquele que sofre aqui, se está direcionado ao bem, se não leva isso com consequências, se não leva para o fígado e passa adiante, vence as suas dificuldades, vence os seus problemas, dá certeza de que as dificuldades vão mostrando para a gente como a gente deveria passar a agir, aprendendo com aquela situação, né? Caiu, levanta e segue de novo. Lembrando de novo lá, a criança só aprende a andar de bicicleta porque de tantas vezes que ela caiu, ela continuou tentando seguir adiante. Então você aprende da próxima vez, opa, então vou prestar mais atenção, então não vou fazer assim, vou fazer assado, não olha para a roda, né? Não olha para o guidão, olha para frente, presta atenção, aprende o equilíbrio. Se a gente não fizesse assim, nós não estaríamos andando. As crianças aprendem a andar pela insistência, precisam aprender a controlar os músculos, aprender a ter equilíbrio para poder caminhar. E todos nós passamos por isso, então todos nós temos essa capacidade natural de aprender e viver com os erros que cometemos. Acontece que quando a gente vai envelhecendo, vai crescendo, começamos a ficar mais medrosos com os tombos e começamos a querer não errar com medo de que o erro nos traga consequências, traga dor, né? Só que os erros são, quando bem utilizados, a melhor ferramenta para a nossa evolução. A gente não aprende se não tentar, se não fizer. Se a gente faz e errou, faça diferente da próxima vez. Né? Se você, como dizia Einstein, né? Dizia assim, só um tolo pode esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Se você está feliz do jeito que você está hoje, tá bom, não muda, né? Não se mexe em time que está ganhando. Mas se você tem dores, se você tem problemas, se você tem limitações, tem algumas coisas que você não está feliz com a situação de hoje, você precisa mudar alguma coisa. Se você não mudar, você vai continuar sofrendo as mesmas coisas de hoje. E não dá para culpar a espiritualidade, não dá para culpar Deus, não dá para culpar ninguém, porque as decisões são nossas. É o livre-arbítrio que dá para a gente a capacidade de direcionar o nosso destino. Não somos joguetes na mão da espiritualidade, muito pelo contrário. Deus tem em cada um de nós seus filhos queridos. Ele anseia pelo nosso sucesso, Ele quer que a gente se dê bem. E dá para a gente as ferramentas, as opções para que a gente faça novas escolhas diferentes. Mas preserve o livre-arbítrio, que essa nossa evolução, que o nosso crescimento seja pelas nossas escolhas e não porque simplesmente ele poderia falar assim, não porque Deus não criou todas as criaturas já perfeitas. Né? Se Ele é perfeito Criador, Ele é todo sabedoria, então Ele sabe fazer o melhor possível. Por que Ele já não criou tudo perfeito? Porque
o que seria? Não seria nada, você não teria um mundo em evolução, você não teria amor entre os indivíduos, você não teria a caridade, a fraternidade, a ajuda que um faz em relação ao outro, quando ajuda o outro a subir, quando se comporta e fica feliz por estar percebendo que está conseguindo ajudar a outra pessoa. Esse é o estímulo do amor que nós somos levados a aprender para a nossa própria evolução. Esse é o amor que faz com que os nossos amigos da espiritualidade nos assistam e venham às casas espíritas, às igrejas, para ajudar aqueles que vêm em busca de solução, que vêm em busca de consolo, que vêm em busca dos seus problemas. O que garante que esses espíritos participem e nos auxiliem, assim como os nossos anjos guardiões, espíritos protetores, é o amor que eles estão aprendendo a desenvolver e ficam felizes com as nossas boas escolhas, mas ainda preservam o nosso livre-arbítrio. Continuando, pergunta número 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Quer dizer, uma vez que alguém aqui nos prejudicou, para que morre, vira santo, né? Essa, em suma, é assim. E a resposta, muitas vezes reconhece a injustiça com que procederam e o mal que lhe causaram, mas também não é raro que continuem a persegui-los, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Lembra, o próprio Evangelho diz, né? Reconcilia-te com teu irmão antes de vir falar comigo. Assim, antes de você vir fazer oferenda para Deus e conversar com Deus, fazer suas rogativas para Deus, resolve os seus problemas com as pessoas com quem você feriu, com quem você machucou. Porque é muito mais fácil a gente reconhecer e resolver nossos problemas enquanto estamos aqui convivendo do que depois de desencarnados, porque fica mais longe, fica mais difícil esse contato. E aí a gente pode levar sim um inimigo para a espiritualidade, alguém que a gente tenha prejudicado muito e que não necessariamente tenha essa capacidade do perdão, já que o perdão é uma atitude de livre-arbítrio, é uma decisão íntima e pessoal de cada um de nós. Aquele com quem a gente prejudicou pode ou não nos perdoar. Isso é decisão dele, não é decisão nossa. A nossa decisão é se perdoamos aqueles que nos prejudicaram. Então é melhor, mais fácil a gente tentar não arrumar inimizades aqui, né? Não arrume inimigos aqui. Se porventura você prejudicou alguém, vá lá e resolva a situação com a pessoa e converse com ela. E fala, olha, desculpa, errei, não devia ter feito. Né? Pedir perdão, se aproximar de alguém que você prejudicou, mesmo que seja sem vontade. Fala assim, olha, foi sem querer, eu não sabia que ia te prejudicar. Mas vá até lá, ou por palavras ou por ações, que às vezes as ações falam muito mais alto que as palavras, se a palavra não é possível, né? Porque às vezes se estabelece um conflito que a palavra não é possível. Então as ações demonstram a nossa libertação daquele problema. Perdoar significa não carregar um peso adicional. Quando não perdoamos, carregamos um peso sobre aquela dívida conosco, o que faz com que a gente exija a vingança, exija por um ajuste de justiça, como se nós tivéssemos capacidade de medir a justiça. E a gente exige justiça para aquele mal que nos foi feito. Isso é só um atraso de vida para aquele que cobra vingança. Porque se ele simplesmente liberasse e deixasse isso de lado, você pode seguir muito mais rapidamente aprendendo com aqueles problemas pelos quais você passou. Então, se alguém te faz um mal, é o que eu costumo dizer sempre. Fala assim, se você ficou chateado, magoado porque alguém te falou alguma coisa, o problema é teu, não é da pessoa que falou. Porque aquilo provavelmente que te deixou chateado e que magoou foi o teu orgulho ferido. Muito menos a ação do outro, mas você está sendo experimentado dentro daqueles valores que você julga serem corretos para ver se você já aprendeu com aquela situação. Se você ainda está se ferindo com o que alguém te fala, é porque você tem dentro de você um grande problema a resolver ainda, que é o teu orgulho próprio, o orgulho pessoal. E que você deveria trabalhar aí sim. Muda a chave, muda a sintonia e você passa a ser protagonista. A decisão de perdoar e aprender significa reconhecer que eu não deveria ter ficado chateado com isso. Por pior que seja o fulano, a decisão de fazer é dele e não minha. A minha decisão é de carregar e de perdoar. Se eu consigo perdoar e me livrar dessa coisa, é um peso a menos para me carregar. A hora que eu deixo esse peso de lado, eu sigo adiante.
Se eu fico preso nesse problema, nesse erro, e fico querendo receber, que ele venha pedir perdão por aquilo que ele me fez, eu vou ficar levando essa dívida, esse problema para frente, e que fatalmente esse peso adicional nos segurará e evitará com que a gente possa continuar evoluindo, crescendo. Quando a gente deixa esses assuntos de lado, a gente está com a cabeça mais tranquila, mais livre para poder seguir adiante. Então, perdoar os inimigos, perdoar o irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes, como está no Evangelho, não é uma questão simplesmente para virar santo, para ganhar o reino dos céus. É uma questão de praticidade. Quando Jesus recomenda isso, ele recomenda o seguinte, fala assim, deixe os seus problemas de lado, aqueles que te causaram problemas de lado, porque assim você caminha muito mais rápido, você está muito mais próximo da evolução quando você deixa aquilo que você sofreu. Quando você mantém preso sobre aqueles que te machucaram, que te magoaram, por mais errado que estejam essas outras pessoas, isso é problema delas. Elas vão ter que se ver com as ações ruins que elas tenham tomado. A decisão tua é reconhecer o que você pode fazer diante dessa situação. Só uma pequena historinha, que eu também já contei várias vezes, também não é novidade, mas que cabe muito bem para essa questão, que é sobre o perdão. A gente tende a achar, e é muito propagado, que perdão é esquecimento das ofensas, E eu digo o contrário, perdão não é esquecimento das ofensas. E eu vou explicar por quê. E uma história, assim, o meu pai contava, ele vivia em Portugal, muito tempo atrás, e vivia na lavoura. E ele tinha uma égua que fazia parte, que cuidava da família, que tomava conta, que ficava lá no celeiro, lá, e eles usavam a égua para arrastar, para cuidar na lavoura, para carregar material para um lado para o outro, que estava lá. E uma vez passando atrás da égua, a égua viu que tinha um vulto de alguém passando atrás e escoiciou meu pai. E aí, lógico, xingou pra caramba, porque afinal de contas, pô, sua tranqueira, eu cuidando de você aqui, você me chuta, você me escoiceia, Agora, aprender com isso significa o seguinte, perdoar significa o seguinte, não adianta você brigar com a égua, porque a égua age assim. Agora, se você perdoar é esquecer, você vai tomar um coice por dia. Quando você passa a reconhecer que essa maneira da égua agir, e que por causa disso, evite passar atrás da égua. Aí você perdoou, aí você aprendeu. Porque quando você aprende com as consequências, mesmo que o outro tenha te propagado, você aprendeu, evolui e cresce. Se você não aprende, você continua sofrendo as mesmas consequências. Vai continuar tomando coice da égua todos os dias, porque você não vai aprender. E não adianta você espancar a égua, não adianta você ficar bravo com a égua, não adianta você não dar comida para a égua, não vou dar água para a égua, não vou colocar a égua para tomar sol hoje. Não adianta você querer prejudicar a égua, porque a égua é égua, a égua age assim. Então, o perdão vem nessa característica, nessa classificação. Perdoar significa deixar para lá, não significa esquecer. Porque se você esquece, você vai sofrer de novo as mesmas consequências com a mesma pessoa. Reconheça que aquela pessoa, se não é uma égua, é uma anta. E as antas agem dessa maneira. Então aprenda com isso e evite se colocar nas mesmas situações. Se você sabe que aquela pessoa age sempre da mesma maneira, não se afete com a maneira que ela age e passa a driblar essa situação, evitando novas consequências. Uma outra historinha para a gente encerrar, a história de um fulano que passa na casa do outro, no sentido de ir para trabalhar, vamos trabalhar junto, ok. Aí ele diz assim, bom, antes de tudo, vamos passar ali na banca de jornal, tempo que se comprava o jornal na banca, que agora não tem mais, é raro. Aí fala, vamos passar ali na banca, todo dia eu passo ali, eu compro o jornal naquela banca lá, vamos passar na banca, comprar o jornal ali, depois a gente vai para o trabalho. Tá bom. Aí chegou na banca, falou assim, pegou o jornal, deu o dinheiro pro jornaleiro. Ele falou, pô, todo dia você vem aqui, você nunca tem dinheiro trocado? Que coisa, você está pensando o quê? Está pensando que eu sou palhaço? Que não sei o quê? Pô, pois não, não sei o quê. Os dois amigos viraram a costa, saíram com o jornal, saíram da banca. Aí o amigo falou, escuta, esse fulano te trata sempre assim? Eu falei, é o jeito dele, ele é sempre assim mesmo.
Assim, mas você não faz nada, você não briga, você não grita, você não faz nada, você não... Ele falou assim, sabe o que é? Eu aprendi com o tempo que eu não quero que ele decida como é que vai ser o meu dia. Então, assim, quando a gente passa a aprender com as mesmas limitações dos outros, a gente passa a reconhecer, e é muito de conhecer-se a si próprio, porque a gente se reconhece como sendo seres limitados também. Eu também tenho problemas. Eu também, às vezes, cutuco e dou coice nas outras pessoas. E eu espero que as outras pessoas entendam que não foi por mal. Eu só posso reconhecer que os outros também têm limitações, que também estão num processo de assumir a consequência dos erros que eles fazem. E que também são filhos de Deus e que também uma hora vão aprender. Agora, a decisão é de cada um. Eu aprendo aqui e me proponho, a partir de agora, agir de maneira diferente, porque isso vai me trazer um futuro melhor. Bom, a gente fica por aqui. A gente continua então na próxima sessão com mais uma parte desse tema que a gente está tratando, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, do capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, do livro 2, Mundo Espírita dos Espíritos, do livro dos Espíritos. Até lá!